ordem direta, ordem indireta. Para escrever bem, você tem que saber diferenciar ordem direta e indireta e usá-las adequadamente. Mas, para saber a ordem direta e indireta, é preciso saber os termos da oração e saber fazer análise sintática. A disposição do sujeito determina a ordem dos elementos essenciais da oração, a qual pode ser direta ou indireta. A oração é um enunciado cuja estrutura caracteriza-se pela presença de um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa por um verbo. Geralmente, a oração apresenta um sujeito, o qual, juntamente ao predicado, forma os termos essenciais da oração. Sujeito é todo elemento que concorda com o verbo do predicado, em número e pessoa. Para encontrá-lo, pergunte ao verbo. Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele, é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal. Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. A estrutura da ordem direta é 1. Sujeito, 2. Verbo, 3. Complemento do verbo, 4. Adjunto adverbial. Ana jogou o livro na mesa. Ana é o sujeito dessa oração, nosso termo 1. Jogou é verbo, nosso termo 2. O livro, nosso termo 3, o complemento do verbo. Na mesa, adjunto adverbial de lugar, nosso termo 4. Essa ordem chamamos de ordem direta. Essa é a ordem básica da língua portuguesa. Qualquer oração que você venha a escrever apresentará essa estrutura. Pelo menos terá só o sujeito e verbo, às vezes uma oração sem sujeito, só com o verbo e o seu complemento, ou com o adjunto adverbial. Enfim, apresentará uns desses termos. Da chamada estrutura direta ou ordem direta. Associe a ordem direta a essa ordem numérica que eu apresentei. Associe a ordem numérica aos seus nomes para aprender a ordem direta. 1. Sujeito. 2. Verbo. 3. Complemento do verbo. 4. Adjunto adverbial. É importante saber que podemos ler termos repetidos. Como assim, prof? Por exemplo, dois termos 1. O 2 será sempre 2. Pode surgir mais de um termo 3, complemento verbal, assim como mais de um termo 4, adjunto adverbial. Percebam neste exemplo. Observe que é um sujeito só, mas temos dois núcleos, 1, Ana e Ivo. Nosso termo 1 é um sujeito composto. O verbo é o nosso termo 2. O livro, o caderno e o lápis são nossos objeto direto. Termos 3. Objeto direto do verbo transitivo jogar. Então, eu coloquei como termo 3, 3, 3. Hoje, na mesa, são dois termos 4, adjunto adverbial
adjunto adverbial. Como puderam perceber, as orações nem sempre vêm 1, 2, 3, 4, porque esses termos podem se repetir dentro da oração. Porém, é importante que você reconheça que o termo 1 é o sujeito, o termo 2, o verbo, o termo 3, complemento, o termo 4, adjunto adverbial. Porém, eles podem aparecer repetidos. Eles podem aparecer com esses termos repetidos, com mais quantidade, inclusive. Neste exemplo, temos um sujeito composto com 4 núcleos: Ana, Ivo, Ilan e Eva. O termo 2, o verbo, fica sozinho. E aqui temos 5 objetos diretos, 5 complementos do verbo jogar: o livro, o caderno, o lápis, a borracha e a mochila. E no final, temos 3 adjuntos adverbiais. Na mesa, advérbio de lugar, ontem, advérbio de tempo e pela manhã, advérbio de tempo também. A dica de pontuação aqui: eu isolo os termos da mesma função sintática. No caso do sujeito, eu tenho um sujeito só, mas tenho 4 núcleos. Então, devo isolar com vírgula, menos quando há o i. Temos 5 objetos diretos, então estamos isolando por vírgulas palavras da mesma função sintática. A vírgula separa essas enumerações. E no final a mesma coisa, 3 adjuntos adverbiais e eu isolei por vírgula, porque tem a mesma função sintática. Vejam, a ordem é direta. 1, 2, 3, 4. 1. Sujeito. 2. Verbo. 3. Complemento do verbo. 4. Adjunto adverbial. Vejam como ficaria na ordem indireta. Na mesa, ontem, pela manhã, Ana, Ivo, Ilan e Eva jogaram o livro, o caderno, o lápis, a borracha e a mochila. Perceberam que eu troquei a ordem? Mudei as posições de lugar? O termo 4, o adjunto adverbial, está no início. O adjunto adverbial, na ordem direta, pode ficar tanto no início quanto no meio. Mas sua posição na ordem direta é no final da oração. Inverter os termos, ordem indireta. Lembre-se, é importantíssimo que você reconheça o sujeito, assim como saber o tipo de verbo. Se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, as duas coisas, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Dependendo do verbo, o que vem depois vai ter uma função sintática. Se é um verbo de ligação, o que vem depois é predicativo do sujeito. Se for um verbo intransitivo, o que vem depois pode ser um adjunto adverbial ou nada, porque ele não transita para lugar nenhum. E se for um verbo transitivo direto, terei depois um objeto direto. Se for um verbo transitivo indireto, terei depois um objeto indireto. E se tiver os dois, terei um objeto direto e um objeto indireto. Complemento do verbo. Dependendo do tipo de verbo, terei um tipo de objeto ou um predicativo, no caso do verbo de ligação. O adjunto adverbial
expressam diversas circunstâncias. Circunstância de modo, de tempo, de lugar, de causa, entre outros. Observe os exemplos. Ana jogou o livro. Jogou, verbo transitivo direto. Quem jogou o livro? Ana, sujeito simples. O complemento do verbo, o livro. Se o verbo é transitivo direto, exige um complemento que seja um objeto direto, sem a preposição. Eva precisa de ajuda. Verbo, precisa. Verbo transitivo indireto. Quem precisa de ajuda? Eva, sujeito simples. Complemento do verbo transitivo indireto, um objeto indireto. De ajuda. Os verbos transitivo indireto exigem um objeto indireto, que vem acompanhado de uma preposição. Ana deu o livro para Eva. Verbo, deu. Verbo transitivo direto e indireto. Quem deu o livro para Eva? Ana, sujeito simples. Complemento do verbo, o livro, objeto direto, para Eva, objeto indireto. Os verbos transitivo direto e indireto exigem dois complementos. Um objeto direto, sem a preposição, outro objeto indireto, acompanhado de uma preposição. Ana saiu depois do meio-dia. Verbo, saiu, verbo intransitivo. Os verbos intransitivos, eles não transitam para lugar nenhum. Então, pode vir acompanhado de um adjunto adverbial ou não. Quem saiu depois do meio-dia? Ana. Depois do meio-dia é um adjunto adverbial de tempo. Se não houvesse o adjunto adverbial e a frase fosse somente Ana saiu, teria sentido completo, passaria a mensagem. Logo, os verbos intransitivos não exigem objeto direto e objeto indireto, ou seja, não há complementos. Ele pode vir acompanhado de um adjunto adverbial. Ana está feliz. Verbo, está, verbo de ligação. Quem está feliz? Ana, sujeito simples. Feliz é uma característica do sujeito. Então, feliz é um predicativo do sujeito. Veja que feliz está no predicado. Por isso, predicativo. Porém, ele caracteriza o sujeito. Daí, chamamos predicativo do sujeito. Quando vamos iniciar uma oração, iniciaremos com uma dessas formas a seguir. Observe atentamente. Podemos iniciar pelo sujeito, pelo predicativo do sujeito, pelo adjunto adverbial, pelo objeto direto ou pelo objeto indireto. As 5 formas é a mesma frase com diferentes maneiras de começar uma oração. Mas todas elas têm sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Esses períodos são todos curtos em uma ordem direta ou indireta. O importante é você começar as suas orações na ordem direta, porque ficará tudo mais simples e claro, uma vez que a ordem direta exige o uso correto da pontuação. E se você não pontuar corretamente e deixar a oração muito extensa, pode confundir o leitor, pode dificultar a compreensão. Escrevendo o período na ordem direta, sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial, você não irá separar por vírgula, porque não separamos sujeito de verbo, nem o verbo dos seus complementos.
Evite começar seus textos com orações subordinadas, para não se perder. Vejam como é bem complexo. Se você não dominar os conectivos subordinativos, com certeza você vai se perder. E se você usar a ordem direta, além de estar sendo direto, a oração ficará bem mais objetiva. Frases curtas e diretas. Aprenda a escrever e apresentará mais clareza ao seu texto. Seja direto ao apresentar suas ideias, procure usar a ordem direta. Dê preferência para orações coordenadas e use períodos curtos. Podemos observar que, dependendo da intencionalidade discursiva, do falante, do escritor, a ordem dos termos essenciais da oração pode ser alterada. Isso significa que, caso o falante, o leitor deseje evidenciar mais o sujeito do que a ação realizada, ele traz o sujeito para o início da oração, para que ele ganhe maior destaque do que a ação realizada, o predicado. Caso ele queira evidenciar mais a ação do que o sujeito, o falante, escritor, traz para o início da oração o predicado, evidenciando-o e, em seguida, insere o sujeito. Para que haja esse intercâmbio entre as palavras dentro de um contexto oracional, é preciso, antes de tudo, que elas estejam dispostas de forma adequada para gerar efeitos de sentido. Dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar na ordem direta, 1. Sujeito, 2. Verbo, 3. Complemento, 4. Adjunto adverbial. Ou na ordem indireta, com estas posições trocadas.